Carmen Álvares Vieira. Começou a lecionar em 1934 na Faculdade de Direito da Universidade do Paraná. Em 1957, tornou-se professor catedrático de Direito Civil da UFPR e depois livre-docente. Vieira Neto foi jurista, advogado, político, laureado com a medalha Clovis Bevilacqua, concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil. Esta mesma instituição que lhe cedeu esta homenagem em 1959, criou, no ano 2000, uma honraria que leva o nome José Rodrigues Vieira Neto, conferida a advogados que se destacam na profissão. Leva seu nome também o escritório modelo, conhecido como Núcleo de Práticas Jurídicas da UFPR. Vieira Neto faleceu em 1973 e foi enterrado com as vestes talares de professor catedrático, conforme determinação de seu testamento. O busto, inaugurado nesta solenidade, presta uma homenagem ao professor e é um dos 4 marcos do Museu do Percurso da UFPR. Honram-nos com suas presenças o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, a excelentíssima vice-reitora da Universidade Federal do Paraná, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz, o diretor do setor de Ciências Jurídicas da UFPR, professor Sérgio Said Stout Júnior, a vice-diretora do setor de Ciências Jurídicas da UFPR, professora Maria Cândida Pires Vieira do Amaral Crutz, a diretora do setor de Ciências Jurídicas da UFPR, gestão 2016-2020, professora Vera Carande Chueire, o professor da Faculdade de Direito da UFPR, José Antônio Pérez Gediel, o professor da Faculdade de Direito da UFPR, Luiz Fernando Lopes Pereira, a senhora Cecília Maria Vieira Helme e a senhora André Gabriele Derrider, a coordenadora também de Cultura do Centro Acadêmico Hugo Simas, discente Maria Júlia Guimbala. Registramos e agradecemos a presença do Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do Ministério Público do Paraná, Mauro Sérgio Rocha, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público no Paraná, Gilberto Giacoia, do Procurador da República no Paraná, João Gualberto Garcês Ramos, neste ato representando a Procuradora-Chefe da Procuradoria da República no Paraná, Paula Cristina Contitá, do secretário-geral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paraná, Rodrigo Sanches Rio, neste ato representando o presidente da OAB Paraná, Cássio Lisandro Teles, do presidente da Comissão Estadual da Verdade, Olímpio de Sá Sotomayor Neto, no nome de quem estendemos os cumprimentos a todos os membros da Comissão Estadual da Verdade. Agradecemos muito cordialmente a participação dos familiares do professor José Rodrigues Vieira Neto e a participação da Faculdade de Direito da UFPR. Ainda cumprimentamos, mesmo que de maneira virtual, os pró-reitores, diretores e vice-diretores, demais servidores docentes e técnico-administrativos, estudantes da UFPR e convidados. A tradução de Libras desta solenidade está sendo realizada pelos intérpretes Raul Santos e Peterson Simões. Neste momento, convidamos para fazer uso da palavra a senhora Cecília Maria Vieira Helme. Pode falar. Senhora Cecília, pode falar, seu microfone está aberto. Fique à vontade. Já é para falar? Posso abrir? Sinto orgulho de ser filha de José Rodrigues Vieira Neto. Agradeço, sensibilizada, ao magnífico reitor, professor, doutor Ricardo Fonseca, e aos professores membros do Conselho Universitário, que decidiram homenagear Vieira Neto com um busto criado pelo artista plástico Elvo, que está sendo implantado o busto
no hall do setor de ciências jurídicas. Em tempos difíceis, meu pai foi aposentado pela Universidade do Paraná. Hoje, de maneira simbólica, está presente para a satisfação dele e de todos os que amaram, cultuam a sua memória, o seu legado para a ciência do direito, para o direito civil. Foi um humanista, o meu pai, amado pelos seus colegas, pelos estudantes. Esta homenagem é uma honra para a nossa família e para todos que amaram e amam e respeitam o Vieira Neto. Muito obrigada pela participação. Esta homenagem é uma honra para a nossa família. Agora, convidamos para fazer uso da palavra a senhora André Gabriele Derrider. Pode falar mais? Muito obrigada pela... Senhora André. Acredito que a senhora André esteja tendo alguns problemas com o áudio. Aguardamos um minutinho. Senhora André, a senhora está presente? Seu microfone, acredito que esteja desligado. Senhora André, seu microfone permanece desligado. Não estamos conseguindo escutá-la. Se for possível, é um ícone pequenino na parte inferior da sua tela. Caro Sérgio, desculpa a quebra de protocolo, mas está acontecendo alguma coisa que a gente não consegue ouvir? Porque a gente ouviu só a filha do professor. A gente não ouviu outras coisas. É? Oi? Quer dar um oi aqui nesse parte? Não, mas eu acho que é nem... Alô, teste som? Oh.
Som. Perdão, acho que tivemos novamente um problema técnico. Convidamos para fazer uso da palavra a senhora André Gabriele Derrider. Bom dia a todos e todas. Bom dia a todos e todas. É uma grande alegria e emoção estarmos aqui nesse dia tão especial para o professor Vieira Neto, sua família, filhos e filhas, netos e netos, colegas, admiradores e amigos. Em nome do magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, eu saúdo, cumprimento e agradeço a todos da Universidade Federal do Paraná e aos presentes por essa homenagem, como um marco tão significativo do legado do professor Vieira Neto. Não foi por mero capricho do destino que o ex-jurista e ex-deputado estadual Vieira Neto, professor catedrático de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, de 58 a 64, marcou seu nome na história como um dos mais respeitados advogados e militantes de oposição à ditadura militar brasileira. Vieira Neto construiu uma biografia tão relevante como docente e ativista, que conseguiu reconhecimento não só da oposição ao regime, mas também dos mesmos homens que defenderam sua prisão e cassação em 64. A maior prova desse respeito e do seu caráter ocorreu quando Vieira Neto foi convidado formalmente pelo governo do presidente Augusto Rademacher 2 vezes para o cargo mais cobiçado da magistratura brasileira, ministro do Supremo Tribunal Federal. Convite que 2 vezes recusou. Na primeira, respondeu com seu jeito brilhante que o convite foi um equívoco, uma vez que ele havia sido cassado pelo regime. Vieira Neto sempre gerou sentimento de muito respeito entre os militares. E pela força de sua vida militância, o governo Castelo Branco obrigou o professor a se aposentar compulsoriamente em 64. E o decreto classificou de forma contraditória Vieira Neto como um professor brilhante, muito querido entre seus alunos e, portanto, de alto risco para a mocidade. Sua brilhante carreira e histórias singulares, como esta e tantas outras, lhe renderam muitas homenagens. Ele já recebeu a medalha Clóvis de Vilacqua, do governo Juscelino Kubitschek, uma honraria concedida pela Ordem dos Advogados do Brasil a personalidades que se destacaram no mundo jurídico. Em 2000, foi criada uma honraria que leva seu nome para ser concedida a advogados de destaque. A Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná também criou o escritório modelo José Rodrigues Vieira Neto, berço do atual núcleo de práticas jurídicas. Ele é tema de 2 livros, o advogado José Rodrigues Vieira Neto, publicado em 73 pela OAB, e o outro de 2012, escrito por sua filha Cecília Vieira Helm. José Rodrigues Vieira Neto, a vida e o trabalho de um grande mestre, realmente um grande mestre. E no dia de hoje, justamente no Dia dos Direitos Humanos, o Conselho Universitário da Universidade Federal do Paraná lhe concede mais essa justa homenagem com a instalação de um busto do professor Vieira Neto, no seu prédio histórico, imortalizando a sua trajetória. A peça, com certeza, será um dos 4 marcos do Museu do Percurso, mas principalmente manterá viva a memória de um homem e a história de Vieira Neto como um resgate dos anos de fumo na Universidade Federal do Paraná. Ela revela ainda o respeito da comunidade acadêmica e científica ao seu tão querido ex-professor. Cabe destacar que o professor Vieira Neto também é tema de uma tese do doutorado em História da Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, de autoria de Regis Clemente da Costa, que nos enche de orgulho e pode contribuir com a formação de muitos estudantes e inspirar profissionais de diferentes áreas. A pesquisa foca a história do professor a partir do conceito intelectual orgânico, pensador italiano engajado na transformação social. Em seu trabalho, Regis destacou, ele deu enorme contribuição às sociedades paraense e brasileira, uma história de vida e de defesa dos valores humanos que só confirma minha decisão em defender uma tese sobre sua trajetória como intelectual.
Também constituiu uma carreira de respeito na Universidade Federal e na militância política. Mas a estupidez do regime militar rendeu ao professor Vieira Neto e a sua família muitos desafios. Ele foi preso, perseguido, intimidado, ameaçado, processado várias vezes e teve os direitos cassados. Em 70, na minha frente dos filhos, Vieira foi preso e solto depois, quando o general que determinou sua prisão reconheceu o óbvio e, em sinal de respeito pelo professor, mandou levá-lo de volta no seu Chevrolet Impala. As virtudes de Vieira sempre foram uma unanimidade nacional. Ganhou respeito também entre o empresariado, e mais ainda no meio jurídico. Conheci o Vieira na condição de sua aluna, virei sua admiradora. Suas aulas tinham audiência máxima, seu defeito era ser um grande professor. Depois virei sua esposa. Foi a paixão do professor pela aluna e vice-versa. Eu tinha 28 anos de diferença de idade com ele, mas isso nunca impediu que nossa vida fosse cercada de muitas lutas e vitórias, e, sobretudo, de muito amor e companheirismo. Tivemos 3 filhos, frutos dessa grande parceria. Sempre procurei educar meus filhos para preservar sua memória, porque nenhum deles teve a felicidade de conviver em pensamento com o pai por muito tempo. Mas essa perda prematura não impediu que todos eles passassem a conhecer, respeitar, amar e admirar muito a pessoa maravilhosa que foi o pai deles. Tanto que o seu legado e a inspiração influenciaram suas filhas a seguir a carreira acadêmica como professoras e hoje são respeitadas e admiradas nas escolhas que fizeram. Lembro do Vieira como aquele querido professor que lotava suas aulas com a audiência máxima. Volto a repetir, seu defeito era ser um grande professor. Ou quando os tribunais aguardaram ansiosamente a autuação quase teatral que prendia a atenção admirada de muitos que ali estavam. Infelizmente, Vieira faleceu aos 60 anos, em 73, por um câncer de pulmão. No seu testamento, escrito de próprio punho, pediu para ser enterrado no túmulo da família com as vestes talares, mostrando sua paixão pela academia. Foi atendido. Morreu de consciência tranquila. Mas não sem guardar uma grande mágoa, a maior de sua vida. O que mais doeu foi ele ter sido caçado. Ele não merecia isso. Hoje a universidade está, talvez, suprindo essa lacuna. Muito obrigada. Foi-se o mestre, ficou exemplo a ser seguido. E o professor Vieira Neto é merecedor, como sempre foi, durante todos esses anos e todas as homenagens que se pode fazer à memória dele. Portanto, é um dia de celebração e muito agradecimento. O Vieira vive em cada um que ele conheceu. Muito obrigada a todos. Para fazer uso da palavra, convidamos o professor da Faculdade de Direito da UFPR, Luiz Fernando Lopes Pereira. Bom dia a todas e todos. É uma imensa honra estar presente nessa belíssima cerimônia e eu começo agradecendo o convite que me foi feito pelo diretor do setor, querido amigo professor Sérgio Said Couch Júnior. Gostaria de cumprimentar também nosso recém-nomeado reitor da Universidade Federal do Paraná, professor titular, meu querido amigo, colega Ricardo Marcelo Fonseca, e a nossa querida vice-reitora, a professora Graciela Bolzon. Queria cumprimentar brevemente também a professora Vera Caranti Chueire e o professor Paulo Chiesa, que também participaram da elaboração dos textos e da produção de elementos para esse museu do percurso. Eu vou falar breves palavras aqui sobre a questão da memória e da história, já que sobre especificamente o professor Vieira Neto, outros vão falar melhor, porque tem mais competência para isso. Nós estamos aqui celebrando a memória de um grande mestre, a memória de um grande jurista, a memória de um grande professor. E essa relação entre memória e história é uma relação extremamente complexa, a tal ponto que gerou, por exemplo, um volume inteiro da enciclopédia Einaudi, escrita pelo Jacques Le Goff, só sobre essa relação.
Mas esta casa, essa faculdade e essa universidade são espaços que cultivam tanto a memória quanto a história e que espantam as teias do esquecimento tão caros a esses tempos que vivemos, tempos de amnésia do capitalismo tardio, tempos de um presentismo vendido como solução pela indústria cultural. Aqui não. Aqui, história e memória têm lugar. Desde, por exemplo, eu cito aqui o final da gestão, da direção do setor do professor Ricardo Marcelo Fonseca e da professora Vera Caram, em que foi criado o Centro de Documentação e Memória da Faculdade, até hoje, com esta celebração que vai coroar todo esse movimento em prol da memória e da história, que é o busto do professor José Rodrigues Vieira Neto. Como nos ensina o Roger Chartier, desta forma nós restituímos aos indivíduos o sentido de histórias singulares, histórias que são sempre irredutíveis umas às outras. E a história do professor Vieira Neto foi uma dessas histórias singulares que nos inspirou, que nos iluminou e que nos guia até hoje. Entretanto, o ofício do historiador não é um ofício fácil, já que nós não temos como voltar ao passado, como nos ensina, por exemplo, o professor Pietro Costa, que numa metáfora belíssima diz que o historiador trabalha com esse mar do tempo, que se retirou e nos abandonou. Mas ele também deixa detritos, e é sobre as sedimentações desses detritos na praia que nós construímos uma tessitura da memória. Memória que nunca é, às vezes, como a gente quer, muito melódica. Lucien Febvre já dizia isso no belíssimo livro que ele escreveu sobre Lutero, mas sempre polifônica. Memória polifônica e complexa deste grande mestre, desse grande professor Vieira Neto, que soube fazer história como ninguém, realizando o que Walter Benjamin acreditava ser a história, que é precipitar o momento e não intervir passivamente na cronologia. Com isso, nós temos mais uma marca de memória e de história nesse nosso prédio, mais uma marca indelével, mais um testemunho de nosso comprometimento, tanto da faculdade quanto da universidade, com a cultura jurídica, com a democracia, com a defesa das liberdades e com o ensino. Que continuemos sendo de alto risco para a mocidade como Vieira Neto. Viva Vieira Neto, viva a Faculdade de Direito, viva a Universidade Federal do Paraná, de todos nós, de todas nós. Obrigado. Registramos e agradecemos a presença do presidente da OAB Paraná, Cássio Lisandro Teles. Invitamos o professor da Faculdade de Direito da UFPR, José Antônio Pérez Gediel, para fazer uso da palavra. Bom dia, meus senhores, minhas senhoras, professores, professoras, estudantes. O busto de Vieira Neto, hoje descerrado, evoca 3 tipos de memória que se entrecruzam e ganham vida, mesmo diante da placidez e da dureza do bronze. A memória afetiva, carinhosamente guardada por aqueles que estão ligados por laços familiares ou que tiveram a oportunidade de conviver de perto com o homenageado. A memória acadêmica, que frequentemente retumba nos escritos, nas falas e nos corredores desta faculdade, por aqueles que receberam ou que retomam as lições do professor, do intelectual. A terceira memória é a memória cívica, recentemente recuperada pela Comissão da Verdade dessa universidade e que não só tornou pública a trajetória do jurista, do advogado, professor e parlamentar, mas o recolocou no devido lugar, que lhe havia sido sequestrado pela canhestra ditadura civil-militar, inaugurada em março de 1964, e que fez dele o primeiro professor desta universidade aposentado compulsoriamente, na verdade, cassado por razões políticas. Eu não me sinto com legitimidade plena em nenhum desses 3 grandes grupos que guardam a memória de Vieira Neto, pois não tive a felicidade de privar da amizade do homenageado, não fui seu pupilo, não estive presente nas lutas universitárias e políticas do Paraná,
de 1940 a 1970. Venho aqui vocalizar o respeito e a admiração do nosso Departamento de Direito Civil e Processual Civil, dirigido pelo ilustre professor Rodrigo Xavier Leonardo, que sugeriu meu nome ao professor Sérgio Stout Júnior, diretor desta faculdade, ambos imbuídos de elevado espírito universitário e admiradores da figura e da obra de Vieira Neto. Nessa cadeia de transmissão da memória, recebi do professor Francisco José Ferreira Muniz as primeiras lembranças de Vieira Neto e de seu colega de cátedra, professor José Lamartine Corrêa de Oliveira Lira. Esses professores de Direito Civil, jovens à época do magistério de Vieira Neto, também dedicaram seus esforços ao aprimoramento e ao estudo do direito civil e à crítica da vida social brasileira por meio da análise das instituições jurídicas. A influência de Vieira Neto sobre a obra destes professores, sobre a obra e a vida destes professores, é inegável, pois basta ler o discurso da aula inaugural da Faculdade de Direito do ano de 1960 para identificar traços que irão marcar a trajetória e os escritos de Lamartine e Francisco Muniz. Nessa aula inaugural, sob o título O Direito Civil e a Organização Social, diz Vieira Neto: aos calouros, um preâmbulo singelo e necessário à compreensão do papel e das funções do direito privado dentro de uma estrutura da sociedade humana, em qualquer momento da sua vida histórica. Essa afirmação nada mais é do que o mandamento para que o direito privado não seja imune às questões da vida social e que os princípios dogmáticos operem numa relação dialética com a sociedade. Nessa mesma aula inaugural, Vieira Neto, ao tratar da liberdade contratual e dos direitos e das obrigações, conclui: toda essa estrutura repousa na liberdade civil e na desigualdade civil. É a expressão legal do período de desenvolvimento capitalista, que precisou da concorrência para vencer, mas não prescinde do monopólio para subsistir. A amplitude e profundidade da reflexão de Vieira Neto é marcada por suas posições políticas e enriquece a teoria do direito civil em toda sua extensão, pois afirma: a vida social entrelaça o indivíduo em grupos e círculos onde se desenvolve. No seu concurso de catedrático, Vieira Neto se destacou com a tese O Risco e a Imprevisão, que atualiza o tema da responsabilidade civil para colocá-lo muito à frente do seu desenvolvimento no direito brasileiro. Avança no seu trabalho para uma arguta análise do desenvolvimento do capitalismo e da utilização da tecnologia e suas potencialidades e riscos de provocar danos a bens protegidos. O professor Herold Cortiano Júnior, ao escrever sobre essa obra, destacou a permanente preocupação de Vieira Neto com a sociedade, ao dizer: atentava para a necessária socialização do direito civil centrado em códigos, em mora com os fatos, dizia Vieira Neto. E conclui Cortiano Júnior: ali Vieira Neto propugna um direito à tranquilidade como um writ, um mandado de segurança, um mandado contra o medo. Se a base de uma teoria jurídica do direito privado pode ser extraída dos escritos comemorativos, discursos acadêmicos e artigos, nós podemos apreciar sua precisão técnica, como aquela apresentada no seu concurso de livre docência sobre posse e domínio da herança, ou ainda em artigo intitulado O Problema da Causa, publicado na revista da Faculdade de Direito da UFPR e sempre citado nas aulas do professor Francisco Muniz. Não há como examinar o brilhante e breve percurso acadêmico de Vieira Neto sem ressaltar sua relação amistosa e generosa com os estudantes, que souberam valorizar suas lições e que se colocaram em sua defesa e na defesa de suas ideias, quando a ditadura golpeou as instituições e os indivíduos que repudiavam o obscurantismo e o autoritarismo vigentes.
O seu discurso final, datado de dezembro de 1964, não pôde ser proferido por ele diante da comunidade acadêmica, mas foi lido, repetido, rememorado e agora valorizado, porque as 4 liberdades são de extrema importância na atualidade, uma vez que, apesar das diferenças marcantes, professores, estudantes, juristas, enfim, a sociedade brasileira deve refletir sobre essas liberdades. Primeiro, a liberdade de dizer, tão cara a Vieira Neto, e que lhe foi negada ao levedar o exercício da cátedra e da advocacia. Se hoje não há uma ditadura como a inaugurada em 1964, temos sim uma censura velada, que surge de insondáveis maquinações políticas, que promove golpes políticos contra presidentes eleitos, que destrói reputações, condena intelectuais e artistas, os classifica sem qualquer relação com sua obra, esgarça os laços sociais, obtura a reflexão madura, condena os jovens aos velhos e os velhos a uma solidão iluminada pela luz brilhante das telas que nos amordaçam pela desinformação, pela ignorância, pelo medo e nos remetem a uma situação de não cidadania. Não há cidadania digital. Há, sim, condução do pensamento por correntes de informação manipuladas por máquinas e seus senhores. Segundo, a liberdade de não temer. Quem dentre nós não teme a morte solitária em um leito de unidade de terapia intensiva neste momento? Por que nos encontramos diante desse dilema entre preservar a sociabilidade, os afetos ou a vida? É preciso reler Vieira Neto, mas se pode perceber que o conhecimento não foi democratizado, que a ciência não foi valorizada, que o progresso humano e todas as vias do pensamento estão sendo fechadas. Naquela oportunidade, Vieira Neto antecipou várias coisas ao ponderar. Aspas. Mas é bom que se tenha, ao menos, ciência de que se transformou a toga em poluída mortalha. Fez-se da cátedra um ataúde em que sepulta em vida o próprio medo, e infinitesimal das pessoas para decomposição com justiça antecipada. Sobre a liberdade de não ter medo, Vieira Neto proclamou solenemente: o pensamento venceu o medo. Mas para vencê-lo, é preciso ter uma outra liberdade, a liberdade para crer. Vieira Neto relembra o nazismo baseado em um pensamento que em determinado momento se tornou majoritário. O pan-germanismo, dizia ele, varreu a Europa, destruiu cidades, obras de artes, populações, livros, todas as manifestações de cultura e de humanismo. Vieira Neto nos adverte para a transitoriedade da glória e do poder ao dizer, na embriaguez da vitória transeunte, erigem normas, princípios, verdades absolutas. Pensam pelos outros, exageram até o sadismo a necessidade e as decorrências da hierarquia, da disciplina, da fidelidade. Exultam porque as massas desfilam diante delas. Realmente concordamos com Vieira Neto. Há momentos na história em que é preciso recomeçar. De maneira inusitada, um professor de direito civil nos fala da liberdade de ter segurança. Não a segurança que reforça os muros e aprisiona os mais fracos, persegue os negros, os outsiders, previamente condenados por sua posição social. Não a segurança que tem em seu núcleo apenas o interesse da proteção da propriedade privada, mas sim, diz Vieira Neto, a segurança para dar tranquilidade ao operário, ao direito, ao trabalho, ou a consciência de que está pagando em dólares o pão de cada dia, recebendo em cruzeiros o preço desse pão. Das outras liberdades, surge a consciência de seus direitos sindicais, o direito de organização, a segurança do dia de amanhã contra o desemprego, a fome e o desespero, que hoje traduzimos em precarização do trabalho e discriminação. Nos conclama com uma lição
e deve ser sempre repetida e aprendida. Não se pode impedir as universidades, diz ele, que funcionem, e assim, apesar de mutiladas, que os homens mais capazes desenvolvam a ciência, transmitam a cultura, realizem o progresso moral das gerações, o progresso material de um maior número, que se ponha a ciência a serviço do povo. Não foram em vão suas palavras, pois pesquisadores contemporâneos retomam essa caminhada profícua e irretocável, como fez Regis Clemente da Costa em sua tese, José Rodrigues Vieira Neto, intelectual orgânico, professor brilhante, advogado perseguido, cidadão sem direitos, 1945-1973. Essa tese, defendida perante o programa de pós-graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa, cuja conclusão nos desafia para realizar a defesa permanente da memória do nosso homenageado. Diz a tese na sua conclusão. Espera-se que Vieira Neto não seja silenciado uma vez mais, que seus posicionamentos como defensor dos valores universais possam inseri-lo no rol dos intelectuais brasileiros comprometido com as causas da humanidade e daqueles que colocaram seus conhecimentos, suas ações e sua vida a serviço de valores universais. Revisitar as lições de Vieira Neto, sua multifacetada memória e sua coerente trajetória nos conduz a um misto de admiração pela profundidade e clareza de seu conhecimento jurídico, deslumbramento pela qualidade dos textos, suas interpolações com a filosofia, com a literatura e com outras artes, de respeito pela sua inquebrantável crença na construção de uma sociedade melhor, mais justa, que mereça ser vivido por todos, em todas as dimensões das liberdades por ele anunciadas. Muito obrigado. Agora, convidamos a diretora do setor de Ciências Jurídicas da UFPR Gestão 2016-2020, professora Vera Carandi Chueire, para fazer uso da palavra. E todas, que dia, que belo dia. Querido reitor, amigo, Ricardo Marcelo Fonseca, né, nosso próximo reitor, querida vice-reitora, professora Graziela Bolzon, querido diretor da Faculdade de Direito, professor Sérgio Stout, querida professora Maria Cândida, vice-diretora aqui da faculdade. Esse evento de memória e justiça, que também é uma homenagem, não começa precisamente hoje. E também não lá em 2017, quando o Conselho Universitário votou por unanimidade a construção do Museu de Percurso. Mas começa lá em 1939, quando Vieira Neto se torna professor de Economia Política da Faculdade de Ciências Econômicas do Paraná. Ou começa em 1957, quando ele se torna professor catedrático de Direito Civil da nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Ou começa em 1964, quando ele foi obrigado a se aposentar da universidade pelo governo militar após o golpe, sob o argumento de que se tratava um professor, como já disse o Luiz, de alto risco para a mocidade. Então, há vários momentos, não é, que a gente pode identificar o começo desse evento. Eu não falei no início, mas eu gostaria também de saudar os familiares do professor Vieira Neto, não é? Que nos as que nos antecederam representando, não é, as suas famílias. Então, esse evento, como só ia acontecer, esse átimo, esse tempo do agora,
E que dia para a UFPR. Também se projeta para o futuro e projeta o futuro. O tempo, nas suas diversas dimensões, neste ato, homenageia e presta contas à sociedade brasileira, à comunidade da UFPR e, em especial, à Faculdade de Direito. O cotidiano democrático constitucional, principalmente a partir de 1988, né, com o advento da Constituição, nos alerta que nós não podemos nos distrair, né? Na lição do Primo Levi, nós precisamos ficar atentos. O Brasil só será um país do futuro se prestar contas com o passado de injustiças e violações de direitos, e isso requer do presente ações como esta que faz a comunidade da Universidade Federal do Paraná, ao homenagear o professor José Rodrigues Vieira Neto, professor catedrático desta casa, deputado pelo Partido Comunista em 47, advogado militante, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Paraná. Então, esse busto é um ato de memória e de justiça. Nunca foi tão importante a conjugação destas duas categorias e dessas duas práticas. Parabéns ao UFPR, parabéns ao professor Ricardo Marcelo Fonseca, duplo parabéns ao professor Ricardo Marcelo Fonseca, reitor e presidente do COUN, parabéns à professora Graziela Bolzon, vice-reitora, parabéns ao diretor da Faculdade de Direito, professor Sérgio Stout Said Júnior. Porque é a faculdade, Sérgio, que hoje recebe, hospeda a memória de Vieira Neto, nesta que também foi a sua casa, a casa de seu pai, a casa de gerações que o sucederam. Muito obrigada. Para fazer uso da palavra, convidamos o diretor do setor de Ciências Jurídicas da UFPR, professor Sérgio Said Stout Júnior. Só um pouquinho, acho que caiu ali. Bom dia a todas, bom dia a todos. É um enorme prazer estar aqui, uma felicidade, uma honra. Como disse a professora Vera, uma dupla felicidade. O fato de estar inaugurando aqui o busto em homenagem ao professor Vieira Neto e o fato de hoje estarmos comemorando também a recondução do professor Ricardo Marcelo Fonseca. Me permitam quebrar um pouquinho aqui o protocolo e eu quero registrar aqui, professor Ricardo, estou muito feliz mesmo, e um tanto quanto aliviado também com essa sua recondução. Né? Cumprimento aqui a todas as autoridades, portanto, começando aqui com o professor Ricardo, reitor, magnífico reitor da nossa universidade, a nossa vice-reitora, professora Graciela, a nossa diretora na gestão 2016-2020, a professora Vera Caran, a nossa vice-diretora da faculdade, a minha querida amiga, professora Maria Cândida, gostaria de convidar, gostaria de cumprimentar também a todas as autoridades que aqui estão. Faço isso na figura, na pessoa do doutor Olímpio, né, que foi o presidente e é ainda o presidente da Comissão da Verdade e um grande defensor exatamente de muito daquilo que nós estamos comemorando hoje. Gostaria também de cumprimentar aqui a representante do Centro Acadêmico e, nesse sentido, estou cumprimentando também
todos os alunos, todas as alunas aqui da Faculdade de Direito. Gostaria de dar um grande abraço também a toda a nossa comunidade, aos nossos professores, às nossas professoras, aos chefes de departamento, aos demais diretores dos demais setores aqui da universidade que nos acompanham, enfim, a todos aqueles que estão nos assistindo também pelo YouTube. Eu tenho apenas duas palavras aqui, duas mensagens muito simples, muito singelas e muito rápidas também, não se preocupem. Uma, especialmente à família do professor Vieira Neto, e outra, especialmente aos alunos aqui da Faculdade de Direito. Gostaria, então, de iniciar dirigindo algumas simples e poucas palavras aos familiares do professor Vieira Neto. Registro, primeiramente, que essa é uma simples homenagem à memória do professor, que se soma a outras manifestações ou recordações da mesma natureza realizadas já nesse espaço. Na década de 90 do século passado, o nosso antigo escritório modelo, hoje o NPJ, foi batizado e laureado, presenteado com o nome do professor Vieira Neto. No âmbito das comemorações dos 100 anos da nossa universidade, em uma importante obra organizada pela professora Maria Cândida, nossa vice-diretora, intitulada Direito Civil, Inventário Teórico de um Século, foram publicados escritos relevantes do professor Vieira Neto, além de um ótimo artigo do professor Herold Scortiano Júnior, registrando aspectos valiosos da trajetória do nosso homenageado. E não são poucas as formaturas em que oradores de turma ou mesmo professores homenageados citam o exemplo e as palavras do professor Vieira Neto. Aliás, essa obra é fruto de deliberação e aprovação, salvo engano, por unanimidade, o reitor vai me corrigir aqui, em 2017, no COUN, no Conselho Universitário, e é um dos 4 marcos do Museu do Percurso da Universidade Federal do Paraná. Mas esse evento não é só uma homenagem. A professora Vera Caram muito bem aqui colocou. É um evento que é uma homenagem, mas é um evento para que possamos fazer uma certa justiça também. E me parece que também é um ato de memória e talvez, sobretudo, especialmente para os familiares, um pedido de desculpas. Um pedido de desculpas que, obviamente, não tem a capacidade de reparar de forma alguma toda a dor e o sofrimento vividos pelo professor Vieira Neto e seus familiares por atos praticados por autoridades públicas, inclusive dessa universidade, e um momento muito triste da nossa história. Um período, diga-se de passagem, um tanto quanto recente. Na longa duração da história, isso aconteceu ontem. Trata-se não de escusas formais ou escusas cínicas, trata-se de um pedido de desculpas sincero e necessário. Além disso, aqui há o compromisso, garanto aos familiares do professor Vieira Neto, não apenas de zelar ou manter adequadamente essa obra, esse busto, que, abro uma pequena nota aqui, logo, logo, muito provavelmente ganhará um apelido carinhoso por parte dos nossos alunos e das nossas alunas. Mas cuidar, sobretudo, da memória do professor Vieira Neto e o que ele representou e o que ele representa para essa faculdade e para o direito paranaense e brasileiro. Esse evento aqui, no setor de ciências jurídicas da Universidade Federal do Paraná, com suas professoras, com seus professores, com seus alunos e alunas, é um ótimo exemplo do que eu estou aqui dizendo. Algumas palavras muito simples também, já caminhando para uma conclusão, aos nossos alunos aqui da faculdade, aos nossos alunos, às nossas alunas. Esse evento também reforça 2 grandes compromissos dessa escola de Direito. E penso que isso, inclusive, ficou muito claro nas falas do professor Luiz Fernando, do professor José Antônio Pérez Gediel e da professora Vera Caram. O primeiro grande compromisso é com a defesa irrestrita da democracia, das liberdades e dos direitos fundamentais. O papel dessa faculdade é basilar na construção do Estado democrático de direito e na defesa da Constituição da República de 1988.
Estamos em uma instituição pública de ensino jurídico, de excelência, entre as melhores. Formamos profissionais do direito livres e competentes, mas igualmente responsáveis e comprometidos com a Constituição, com a democracia, com os direitos humanos e com a promoção da cidadania. O exemplo do professor Vieira Neto nos inspira. Registro ainda que não há verdadeira produção e divulgação de conhecimento sem liberdade de cátedra, especialmente a de livre manifestação de pensamento, com a qual a Faculdade de Direito deve sempre estar comprometida. O segundo grande compromisso é o de não esquecer. Não devemos e não podemos esquecer a barbárie, justamente para que ela não se repita. Ter a consciência histórica das injustiças do passado é tarefa necessária. Nas palavras de Horkheimer, o que aconteceu aos seres humanos que morreram, nenhum futuro pode reparar. Jamais serão chamados para se tornarem felizes para sempre. No meio dessa imensa indiferença, somente a consciência humana pode se tornar o altar onde a injustiça sofrida pode ser abolida, pode ser ultrapassada. Estamos muito felizes em termos aqui conosco o professor José Rodrigues Vieira Neto. Muito obrigado. Neste momento, temos a honra de convidar o magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, para suas considerações finais e encerramento desta solenidade. Só, por favor, ajeitem o som. Está muito ruim de ouvir, pessoal. Muito bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar a querida vice-reitora, professora Graciela Inês Bolzon de Muniz. Cumprimento o querido professor Sérgio Said Stout Júnior, ao mesmo tempo que lhe cumprimento pelas belas palavras, Sérgio, o nosso diretor da Faculdade de Direito, setor de Ciências Jurídicas. Cumprimento a querida professora Vera Carandi Schweire, que foi a diretora de setor de 2016 a 2020 e que participou tão ativamente, quer como gestora dessa faculdade, mas quer também como membro da Comissão da Verdade, Memória e Justiça, das reparações e do conjunto das reparações que hoje nós também fazemos aqui. Eu quero cumprimentar a querida professora Maria Cândida do Amaral Croetes, a vice-diretora, também protagonista de todos os fatos que tem aqui. Quero cumprimentar os familiares do professor Vieira Neto, que prestigiam essa cerimônia. A universidade está muito honrada com a presença de cada um e de cada uma de vocês. Quero cumprimentar todo o nosso corpo discente da faculdade. Quero cumprimentar as autoridades aqui presentes, Dr. Mauro Rocha, quero cumprimentar o querido João Gualberto Garcês Ramos, que também aqui representa a nossa Procuradoria da República. Quero cumprimentar o AB, que tem em Vieira Neto um personagem grande, um personagem maior. Cumprimento o querido amigo, presidente da OAB, Cássio Lisandro Teles, como cumprimento o secretário-geral Rodrigo Sanches Rios. Quero cumprimentar o querido amigo Olímpio de Sado Sotomayor Neto, também amigo dessa universidade e protagonista de tudo que aqui tem acontecido. Cumprimento cada um dos colegas professores da faculdade, que entrevejo pequenininhos aqui, sintam-se todos abraçados, meus queridos amigos. Eu começo registrando o seguinte, uma história pessoal. Há mais ou menos 4 anos, quase 4 anos, quando eu fui empossado reitor dessa universidade, no primeiro dia que entrei no gabinete da reitoria, era muito cedo, porque tinha tido uma entrevista no Bom Dia Paraná, de madrugada, cheguei muito cedo, descobri que ao lado da sala do reitor tinha um cofre. A então chefe de expediente da reitoria, a Marinês Tomás, que acompanha essa cerimônia conosco, hoje chefe de gabinete da reitoria, abrindo os segredos, enfim, daquele gabinete, abriu o cofre com fotos lindas, fotos históricas da universidade e cheios de documentos importantes. Dentre aqueles documentos, o que mais me chamou a atenção
foi um documento original, datilografado, tanto da cassação, aposentadoria do professor Vieira Neto, quanto do recurso que então o professor Vieira Neto datilografou e protocolou ao então diretor da Faculdade de Direito e então reitor, recurso que, como sabemos, não teve os resultados esperados. Alguma coisa que imediatamente me veio à cabeça como algo que deveria ser exposto na memória da universidade. Quem sabe num museu da memória da universidade, que, cara Graciela, quem sabe seja um grande projeto para essa próxima gestão da reitoria. No primeiro dia, diria no primeiro momento do meu contato com a reitoria, o meu contato foi com Vieira Neto. Nós, no primeiro ano da reitoria, tivemos que nos haver com desafios que tinham acontecido em 2014, quando se completavam 50 anos do golpe militar de 64, 50 anos também da cassação de Vieira Neto, quando o busto de Flávio Suplicy de Lacerda foi tirado da reitoria, repetindo aquilo que tinha acontecido em 1968, e nós entramos na reitoria com essa crise. O que fazer com esses problemas de memória, de verdade e de justiça em torno, enfim, da recolocada do busto ou não, esse era o grande debate, de Flávio Suplicy de Lacerda. Esse debate que encetamos no Conselho Universitário, um debate que dividia a comunidade universitária de modo completo. E Vera Caran estava lá, bem se recorda, como também Graciela. Logramos chegar numa inacreditável decisão unânime do Conselho Universitário, uma das questões que mais dividia a nossa UFPR, acabou tendo como êxito final uma decisão unânime, onde foi fundamental a presença da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do Estado do Paraná. Esteve lá presente o doutor Daniel Godoy, conversamos muito com o doutor Olímpio também, e foi uma decisão que, restituindo verdade, memória e justiça dentro da nossa universidade, decidiu pela criação do chamado Museu do Percurso, com 4 marcos. Um deles na Rua Ubaldino do Amaral, naquele prédio que antes era sede da Polícia Federal, hoje é prédio da nossa universidade. Edifício José Munhoz de Mello toma o nome também de um ex-docente nosso, que era secretário de Segurança Pública, inclusive em 1968, quando aconteceram aqui as agitações estudantis e as lutas estudantis, porque ali, sem dúvida alguma, foi um marco daquele período escuro da história brasileira. Temos um segundo marco no pátio da reitoria. O totem com o QR Code já estão lá, aonde se rememora aqueles dias de maio de 1968, em que a Polícia Militar cercou todo o espaço do nosso pátio, com centenas de estudantes dentro do pátio. Alguns deles contam a história de maneira candente até hoje, alguns nossos amigos, e que teve uma saída não trágica, mas que deixou forte memória na nossa universidade. O terceiro marco, o próprio busto do Flávio Suplicy de Lacerda, recolocado. E o quarto marco, e se me permitem, do coração, o mais importante deles, já que de bustos, de memória, de verdade e de justiça se estava falando, a colocação do busto de José Rodrigues Vieira Neto aqui na sua casa, a Faculdade de Direito. Professor cassado, como o professor Amilcar Gigante, da Faculdade de Medicina, e que, como bem disse o Sérgio, nas suas belíssimas palavras, tiveram da Comissão da Verdade e tiveram agora da faculdade, como tem da universidade, o seu pedido de desculpas e o seu devido reconhecimento. Esse é um momento em que a nossa universidade, portanto, coloca a cobro memória, como bem foi falado pelo querido amigo Luiz Fernando, ouvidor da nossa universidade. Precisamos celebrar a memória. A memória de Vieira Neto,
e daquilo que aconteceu com Vieira Neto nessa história, nesse momento da história do Brasil, é alguma coisa que precisava ser evidenciado, que precisava ser resgatado. Mas também é um momento de restabelecer justiça e, se me permitem, e talvez o dia hoje seja mais adequado do que nunca para dizer isso, um dia em que as liberdades, a liberdade de cátedra, a força da voz, da ciência e do seu porta-voz, o professor, a autonomia da universidade e a força da democracia devem ser celebrados. Hoje é um dia de festa para cada uma de nós, para essa faculdade de Direito, caro Sérgio, cara Vera, que era a sua casa, um dia de festa para os seus familiares, um dia de festa para a Universidade Federal do Paraná, querida Graciela. Parabéns à faculdade, parabéns aos familiares, parabéns à Universidade Federal do Paraná. Muito obrigado. Com o encerramento desta solenidade, convidamos as autoridades para o descerramento do busto, em homenagem ao professor José Rodrigues Vieira Neto, e, na sequência, o descerramento da placa indicativa deste marco do Museu do Percurso da UFPR. Agradecemos a participação de todos e todas e desejamos uma excelente quinta-feira.